Amém? Vamos lá, todo mundo está ensaiado? Vamos lá? 1, 2, 3. Gente, agora que nós chegou a 1000 inscritos no nosso canal da igreja, vocês não sabem, depois nos ajude. Nós temos um canal onde nós levamos o evangelho. Chegamos a 1000 inscritos hoje, para a glória de Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, irmãos. Tá? Amém, que o Senhor merece toda a honra, toda a glória. Vamos lá agora. 1, 2, 3. Eita glória, esse homem é beça, viu? Ele vai estar ministrando aqui, no próximo você vai ver quem é esse homem. Glória a Deus. Falei para ele que ele vai dar um treinamento sobre isso. Mas vamos à palavra. Amados, aqui é uma história muito conhecida. Todos nós já ouvimos falar trocentas vezes sobre a história do samaritano. Nós conhecemos todo o contexto. Já ouvimos as crianças, os adultos, todo mundo pregar sobre esse contexto. Mas hoje eu queria trazer algo diferente aqui para as nossas vidas. Como seria, pastor? Vocês já prestaram atenção que esse homem começa o texto perguntando: como faço para ir para onde? Para ir para onde? Para entrar na onde? A vida eterna, para ir no céu. Eu não estou aqui fazendo nenhuma outra teologia, porque os irmãos sabem que eu prego. A salvação é somente pela graça, somente por Jesus. Mas irmãos, vocês já prestaram atenção que esse homem pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Amados, é muito interessante que esse homem pergunta para Jesus, e Jesus mesmo fala para ele: o que você acha? Quais são os mandamentos? Aí Jesus pergunta para ele, e ele responde como: amarás o Senhor. Vamos comigo, vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu. E Jesus respondeu corretamente. Então quer dizer que para mim e para o céu eu amo a Deus e amo o meu próximo. Só que vocês perceberam que no texto ele tenta pegar Jesus. Ele põe aqui Jesus à prova. E Jesus também responde: você respondeu bem, corretamente. Só que Jesus, sabendo que aquele homem era um perito no quê? Ele era um perito no quê aí, gente? Na lei. Ele conhecia o Pentateuco. Então Jesus fala: você respondeu corretamente. Você está você conhece a Bíblia, parabéns. Só que Jesus agora fala assim: e qual que é o mais próximo do homem? E ele não responde. E aí, irmãos, o que eu trago aqui para as nossas vidas? Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, somos conhecedores da palavra, mas só somos conhecedores e não praticadores. Quantas das vezes a gente vê pessoas em cima do altar com conhecimento, e quando chega lá fora só fala besteira, o testemunho não condiz com aquilo que prega. Muitas das vezes nós ouvimos tanta palavra, lemos a Bíblia, e muitas das vezes nós só somos doutores do conhecimento, mas da prática ainda estamos muito longe. E aí Jesus começa a falar para ele: tá bom, então eu vou te responder. Havia um homem que saiu para viajar, e ele no meio do caminho foi assaltado, ficou quase à beira da morte. E aí veio um sacerdote, e fez o quê? Passou de largo. O que o sacerdote representava, irmãos? Sacerdote era um homem que ligava, era um homem separado que ligava o homem a Deus. Você tinha pecado, você tinha que ir a quem antigamente? Ao sacerdote. Você pegava um animal puro e ele ia lá e sacrificava, e isso representava que os seus pecados estavam sendo perdoados. Então imagine o homem que estava dentro da casa de Deus, mas quando sai da casa de Deus, ele vê o homem morto. E eu fico imaginando aqui, ele saindo, e aí, irmão, tá tudo bem aí? E o homem caído, quase morto, e ele dizendo: fica aí, eu vou levar e vou pôr o seu nome lá no caderninho de... Tem muitas pessoas que fazem assim. Às vezes vê a pessoa caída, precisando de algo, e ela passa de largo, irmãos. Um homem que era um sacerdote, representava Deus, ele passa. E eu fico imaginando aqui, eu estou imaginando ele saindo do culto com o cooperador Robson. Agora tem 2 cooperador Robson, eita glória. Imagina ele saindo do culto, aí ele passa, o homem está caído. Qual que deveria ser a função dele, se o Senhor ensinou: amarás o Senhor teu Deus e ao... Qual que ele deveria fazer? Ir até aquele homem. E aí, amados, esse sacerdote, eu fico imaginando, ele fala assim: eu vou pôr o teu nome no caderninho de oração, irmão. E o homem continua caído. Irmão, muitas das vezes nós estamos assim.
O Senhor nos chamou para amar pessoas. O Senhor nos chamou para a gente parar para pessoas. Muitas das vezes, irmãos, aí agora vai dizer que o Senhor fala que agora sai um levita. Eu fico imaginando o levita aqui no grupo de louvor adorando, glorificando a Deus, risada, né? Glorificando poderoso Deus, ao que está sentado. Aí sai do culto, presta atenção, o homem está caído. Não, eu preciso ir para casa porque eu tenho que ouvir os louvores que vai ser cantado a semana que vem. Mas o Senhor Jesus não ensina isso, irmãos. E muitas das vezes nós estamos desse jeito, como o levita. Esse não falou que ia pôr no caderninho de oração, mas esse passa e fala assim: eu estou ocupado demais para parar. Você está cheio de sangue, talvez se eu encostar em você eu vou me sujar. Irmãos, não é isso que Deus nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para amar pessoas. O Senhor nos chamou para parar para pessoas. O Senhor nos chamou para levantar pessoas. Você não está aqui porque é para ficar sentado. Levanta, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus te trouxe para esse ministério porque Ele quer te usar para o louvor e a glória dEle. E não é para ficar passando e ver pessoas caídas e continuar deixando elas do jeito que estão. E aí, irmãos, é muito interessante que aí agora Jesus fala que está vindo um samaritano. Todos aqui sabem que o samaritano não se dava com os judeus. Eles eram inimigos. Mas Jesus começa a dizer que esse samaritano, presta atenção, meu presbítero, esse samaritano, ele não só está longe, mas a Bíblia diz, se você olhar o versículo, que ele para, desce e vai até o homem que estava caído. E ele não só vai até o homem, mas como pega esse homem, primeiro vê as suas feridas, trata das suas feridas, põe no seu ombro, põe em cima de um cavalo. Eu estou ilustrando, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente pelo contexto. Ele pega esse homem, leva até a hospedaria e fala: ó, cuida desse homem, eu vou ir, e quando eu voltar, o que ele gastar, eu vou pagar. Eu não sei se você está entendendo. Evangelização, a grande comissão que Jesus nos chamou, não é só para ficar entregando folhetos falando do nome de Jesus, mas para que eu e você venhamos a agir. O que Jesus veio fazer nessa terra não foi só ficar falando, mas Jesus, ele agia quando tinha pessoas. Quando a mulher adúltera chega diante dele, ele não fala para eles: ó, ela está em pecado, atira a pedra, pode matar. Ele para ela, ele conversa com ela, e ele fala para aqueles homens: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que eu aprendo com Jesus, irmãos, Jesus veio para servir, e não foi de palavra, mas sim de fato e de verdade. Jesus chamou eu e você para parar até as pessoas, para curar as pessoas, para abraçar as pessoas, para curar as feridas delas. Pastor, como assim, irmãos? A gente só vai entender quando a gente entender o tamanho do amor de Jesus. Jesus deixou a sua glória, o seu trono, e veio aqui para morrer no meu e no teu lugar, para que eu e você continuássemos a grande obra dele nessa terra. Irmãos, eu e você fomos chamados para curar pessoas. Eu e você fomos chamados para restaurar pessoas. Eu e você fomos chamados para libertar pessoas. Você já imaginou quantas pessoas estão passando por depressão neste momento? Perto de nós. Talvez uma palavra de Jesus, um abraço, mudaria a situação e a vida dela. Eu vou te dizer algo. Talvez você saia daqui mais uma vez bravo comigo. Eita glória. Pedi até desculpa para os nossos convidados, né? Mas eu creio que eles vão votar, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amados, o que Deus, com 2 mandamentos, Ele ensinou? Irmã Kate: amarás o Senhor teu Deus. A gente vê Deus, mas a gente sente. Mas o Senhor diz lá em 1 João: aquele que não amar o seu irmão a quem está vendo, ele é mentiroso. Então, irmãos, se eu quero demonstrar que eu amo a Deus, eu devo demonstrar que eu amo a quem? Ao meu próximo. Irmãos, o evangelho é muito simples, é nós que complicamos. Nós achamos que evangelho é teologia. Nós achamos que evangelho é conhecer demais da Bíblia, é ficar com a cabeçona assim, sabe, cheia de conhecimento. Mas o evangelho se resume a uma coisa muito simples: em servir a Deus e amar pessoas. Eu vou repetir para que você entenda. Eu e você fomos chamados para servir, amar a Deus e servir pessoas.
Esse lugar, esse ministério, Cristo vive em nós. A partir de hoje tem um slogan: aqui é um lugar de amar a Deus e servir pessoas. Eu e você, a partir de hoje, vamos amar a Deus acima de todas as coisas e vamos servir pessoas. Pastor, como que eu sirvo pessoas? Abraçando elas, curando elas, passando azeite nas feridas delas. Isso é evangelização, irmãos. Isso é grande comissão. O Senhor falou assim, ó: eu irei e mandarei o Consolador, e vocês continuarão a minha obra nessa terra até eu voltar. Irmãos, eu vou te dizer algo, talvez vai machucar um pouquinho, mas olhe para o lado bom se ela te confrontar. Nós estamos acostumados com uma igreja que é como se fosse um balcão. Nós vamos lá somente para receber. Infelizmente, eu não estou aqui criticando, não sei se você percebeu, eu não estou falando nome de nenhuma denominação, mas infelizmente as igrejas estão acostumando as pessoas a vir para a igreja para receber. Eu vou lá no culto dessa noite porque eu sei que lá vai ter uma revelação para mim, lá vai ter uma palavra para mim, para que eu possa, a minha porta ser aberta. Só que, amados, o que eu aprendo com o evangelho é o contrário. A igreja não é lugar de receber, a igreja é lugar de doar-se. A igreja é lugar de amar pessoas. Eu não sei se você está entendendo. Sabe quando Deus fica feliz? Quando Ele vê você abraçando pessoas, quando Ele vê você servindo pessoas, quando Ele vê você diminuindo para que o nome dEle cresça. Você não está entendendo? A evangelização vai muito mais além do que ficar falando somente de Jesus. Ele vai dar prática. Eu vou te dar exemplos, amados. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Ontem eu estava vindo, minha esposa estava dormindo, e numa rodovia, Fernão Dias, eu vi uma família no outro carro, e a porta de trás tinha uma criança. Não era pequena, um pouquinho maior que o Caleb, dava para ver a cabecinha. E a porta estava aberta, meu irmão, do lado de trás da criança. E aquilo ali, eu ouvi uma palavra sobre isso, e aquilo ali queimou em mim. Aí eu diminuí, dei uma buzinada, e fiquei falando a porta. Ele não entendeu, aí ele passou por mim, aí eu fui para o outro lado, baixei o vidro. Ele nem acordou, estava numa benção, só que nem acordou, imagina. E aí, irmãos, eu falei para ele: a porta de trás está aberta. Ele encostou, bateu a porta e agradeceu, porque ali estava uma criança. E se ele faz uma curva na Fernão Dias, quem não sabe, antes de chegar em São Paulo tem muitas curvas. Irmãos, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer com algo que aconteceu comigo. Sabe quando a gente ama a Deus? Quando a gente serve a pessoas. Servir a pessoas não é só aqui, irmãos. Toda vez que você faz algo por alguém, você está amando a Deus e servindo pessoas. Um pequeno gesto muda vidas. Um pequeno gesto, irmãos. Talvez você me fale aqui: pastor, eu chamei para cantar. Não, você não chamou para cantar. Você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas por meio do louvor. Eu vou repetir: você não foi chamado para cantar, você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas com a voz que Deus te deu. Pastor, eu fui chamado para tocar. Você não foi chamado para tocar, você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas por meio do instrumento. Pastor, eu fui chamado para ficar no som. Não, você não foi chamado para ficar no som, eu fui chamado para amar a Deus e servir pessoas por meio do som. Porque quando eu estou trabalhando no som, eu estou servindo pessoas. Você não foi chamado para ficar na porta, mas você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas. Porque toda vez que alguém vem na porta, você vai: paz do Senhor, seja bem-vindo, família abençoada. Vocês não estão aqui por acaso, paz do Senhor. Então, irmãos, vai muito mais além. E às vezes a gente acha que o evangelho é muita teoria. Irmãos, está na hora de nós sairmos da teoria e colocarmos a prática. Eu vou te falar uma coisa muito simples: pastor, eu fui chamado para ser médico. Tá bom, eu vou falar para você que você não foi chamado para ser médico. Você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas por meio da medicina que Deus te deu. Eu sou cozinheiro, eu fui chamado para ser cozinheiro. Você não foi chamado para ser cozinheiro. Você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas por meio da tua refeição, do dom que Deus te deu. Eu fui chamado para ser porteiro, controlador, para ser motorista. Não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para amar a Deus e a servir pessoas por meio daquilo que você faz, por meio daquilo que você faz, por meio daquilo que você faz. Está na hora de nós começarmos a ter mais prática, irmãos. Está na hora de nós sairmos da teoria. Isso é evangelização, sabe por quê? O que transforma as pessoas não são o que eu falo, mas o que eu faço. Vocês estão aqui comigo? O que transforma as pessoas não é só falar, mas principalmente aquilo que eu faço.
Irmãos, eu fico imaginando aqui, imagine 2 crentes no trânsito, que tem essa cultura de servir pessoas. Presta atenção, olha para mim. Eu fico imaginando, olha lá, Diácono Raimundo, presta atenção. Fico imaginando no trânsito, Rubens, olha só. Aí vem um de lá, o outro daqui. Se não fosse crente, o normal era um tentar entrar na frente. Mas eu fico imaginando nós com essa cultura de amar a Deus e servir pessoas. Aí vem um crente de lá e eu de cá, eu paro, não, vem você. Aí ele fala, não, vem você. Aí os de trás ficam tudo bravo, não, vem você. Aí eu, não, eu fico imaginando, irmãos, que constrangimento para eles de trás. Mas como assim? Nós doidinhos para atravessar, sair na frente, passar na frente. E ele está querendo me servir. Porque não é apenas sobre dirigir, é amar a Deus e servir pessoas por meio do trânsito. Eu acho que você está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite com você. Amados, é muito mistério isso. É poderoso isso, irmãos. Nós estamos começando um trabalho nos lares. Vocês aqui já estão convidados. Irmãos, sabe o que transforma pessoas? São relacionamentos. Nós temos tido experiências nas casas de Cristo, de pessoas confessando pecados. E ninguém tem forçado, sabe por quê? Quando há um relacionamento, há um quebrantamento. Quando nós servimos, as pessoas naturalmente, elas serão quebrantadas. Irmãos, eu quero desafiar alguém aqui. Eu vou pedir só uma aqui no União de Vila Nova. Eu quero começar uma casa de Cristo. Eu, pastor. Só que eu preciso que você abra a tua porta. E eu vou lá. Eu e minha esposa, ou eu e mais um irmão. E eu quero começar esse trabalho na sua casa. Para que nós possamos crescer junto. Para que nós possamos servir uns aos outros. Isso é um desafio. No final eu queria uma pessoa me procurando. Eu não estou oferecendo a tua casa para ninguém, para mim ir lá e com você começar esse trabalho. Amados, que a gente aprenda a partir de hoje. Chega desse evangelho de teoria. Sabe, chega. Sabe, vamos amar as pessoas. Parar de preconceito. Porque o irmão ali tem um cabelo diferente, o outro não tem, um usa boné, o outro não usa. Graças a Deus aqui nós não temos isso. Porque sabe o que eu fico reparando? Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, irmão. Será que Deus ele faria acepção de pessoas? Do que é negro, branco, gordo, magro? Jesus faria isso. Então se nós estamos dentro da casa do Senhor, que é o cabeça da igreja, por que muitas das vezes nós não praticamos o que Jesus praticou? Irmãos, está na hora da gente, sabe, sermos sinceros. Começamos a praticar. Irmão, quando você chegar lá amanhã for fazer o rango, lembra dessa palavra. Eu estou amando a Deus e estou servindo pessoas. Eu vou pôr o melhor tempero. Irmão Expedito, quando você estiver mexendo aqui, lembra disso, irmão. Eu não estou fazendo o meu chamado, eu estou amando a Deus, estou servindo pessoas por meio do som. Irmão Wagner, quando você estiver lá fazendo aquele móvel, irmão, eu estou amando a Deus, estou servindo pessoas. O irmão Rubens, quando você estiver lá no trânsito, pegando aquela carga, eu estou amando a Deus e servindo pessoas. Está na hora, irmão, quando você chegar amanhã, lembra dessa palavra. Caiu um papel no chão, irmãos, não é sobre quem vai pegar. Quando eu, pastor, pego um papel do chão, eu estou amando a Deus e servindo pessoas. Como assim, pastor? Porque pessoas vão sentar aqui, elas querem ver a casa de Deus limpa. Você está entendendo que o evangelho vai muito mais além? Quem está destravando um pouquinho aí a mente aí, amém? Não glória a Deus para mim, por favor. Já estou quase acabando. Irmãos, o que eu queria trazer com isso? Eu preciso servir. O começo do culto eu não combinei nada com a abençoada. Está falando somente de servir. Terça-feira tivemos um treinamento abençoado aqui, irmãos, sobre servir. Aí no outro dia eu recebi umas 300 mensagens daquele pastor, eu quero ajudar. Eu quero ajudar de alguma forma. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu quero desafiar vocês, irmãos, a gente, sabe, criar essa cultura dos servos, dos voluntários. Sabe, ficar preocupado com cargo. Eu vou falar para você, eu não sei se você percebe, eu às vezes nem gosto de ficar aqui em cima, irmão. Eu gosto de ficar na porta, recebendo as pessoas. Sabe por quê? Porque eu sirvo a Deus, eu amo a Deus e sirvo pessoas quando eu estou pregando.
Mas eu também amo a Deus e sirvo pessoas quando eu estou na porta, irmãos. Você não está entendendo. Eu amo a Deus e sirvo pessoas quando eu estou cuidando das crianças. Você está entendendo? Então não é questão de cargo quem é o maior. Na igreja não existe isso. Jesus falou, aquele que quer ser o maior, seja o... Por que hoje tanta briga por cargo, por nomes? Eu falei para minha esposa, eu acho que eu vou começar a mudar. Voluntário, porque aí voluntário não tem como ele falar assim, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou... Não, ele vai falar assim, eu sou voluntário. Aí a gente acaba se colocando no nosso lugar, né, irmão? Porque voluntário, ele está lá para servir. E é muito interessante, a minha esposa pegou a minha agendinha para anotar o nome. Se puder me trazer, irmão, deve estar aí atrás, por favor. Eu tenho algumas coisas para falar rapidinho. Aprenda uma coisa. A cultura do reino de Deus, ela é muito simples. A cultura do reino de Deus é de generosidade. Quando eu falo generosidade, eu estou falando em todas as nossas áreas. Eu estou falando em tudo aquilo que nós fazemos. Temos que ser servos do reino de Deus. Eu não sei se você entende, você está aqui porque você almeja, em breve está onde? Na glória, né? E vocês estão aqui comigo, né? Por favor, aí, irmãos, amém? Porque o propósito da gente estar aqui é ir em direção ao céu. Mas eu aprendi uma coisa, se nós não formos servos de Deus aqui, nós não vamos entrar no reino. Se a gente não servir aqui, você já imaginou como que Paulo vai aparecer para você? Você acha que ele vai estar lá cheio de, vamos supor, de terno e gravata, não vai nem falar com você? Eu creio que a gente vai chegar na porta e ele vai falar assim, ó, que eu posso te servir, meu irmão? E Paulo, irmãos, para nós é top. Está entendendo, irmão? Porque Jesus ensinou isso e Paulo foi um grande servo de Deus. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? Que a gente precisa começar a praticar, colocar em prática, e é hoje, sabe, essa cultura do reino de Deus, de servirmos mais. Às vezes a gente tem falado assim, pastor, a gente precisa evangelizar. Começa a testemunhar, começa a dar lugar para a pessoa, sabe, na fila lá do banco que está cheio, e você fica doidinho, e às vezes ainda é crente, ainda passa na frente dos outros. Deu risada? É, irmão, tem um monte que é benção. Às vezes pastores, irmãos, sabe, não, é eu. Não, irmão, Jesus fala assim, pode ir, rapaz. Ai, quando eu estou dando lugar, eu estou amando a Deus, eu estou servindo pessoas, você está mais apressado que eu. A gente precisa mudar a nossa cultura, irmãos. Se a gente conseguir mudar a cultura aqui, a gente vai mudar a cultura lá fora. Se você mudar a cultura aqui, a tua casa vai ser mudada. Imagine você chegar em casa, irmão, a esposa fala assim, bem, eu quero um café. Aí até ontem você falou assim, vai fazer. Aí hoje quando você chegar em casa, lembra para mim, irmão, por favor. Quando ela pediu um café, amor, você quer com o quê? Com bastante açúcar, com adoçante? Porque quando você faz isso, você está... Vamos lá, todo mundo, você está... Vamos melhorar, você está... Simples o evangelho. Às vezes a gente acha, sabe que a gente serve a Deus só quando está pregando, quando está louvando, quando está fazendo a obra. Eu ouvi um testemunho lá de um médico, Deus abençoe. E esse médico, ele trabalha ainda, ele é pastor, mas ele fala que toda vez que ele vai atender alguém, ele tem isso na mente dele: eu estou amando a Deus e servindo pessoas. Só que olha o contrário que eu vou te falar. Esse mesmo médico contou um testemunho, e aí pega para você que às vezes não fica atento ao teu vizinho, aos teus parentes em casa. Ele falou que mora num condomínio, e aí chegava e via um casal vizinho, sempre lá. Aí passou-se alguns domingos, chegava da igreja, só mulheres chegando. 1 mês, 2 meses, 6 meses. Aí depois de 6 meses, ele e a esposa foi perguntar: vizinha, cadê o teu marido? Aí ela falou assim: ele foi embora já há 6 meses. E aquilo ali cortou o coração dele, porque 6 meses ele esperou para ir na casa da vizinha. Ele poderia ter ajudado, não foi culpa dele, poderia ter resolvido, mas o que eu estou querendo dizer? Ele mesmo se constrangeu, porque ele falou assim: fica imaginando o que Deus pensou de mim. Eu vou para a igreja, saio aqui, vejo ela sozinha, volto da igreja, está ela sozinha.
Eu demorei 6 meses para perguntar para ela o que aconteceu. Irmãos, a gente precisa estar mais atento. Fique imaginando, irmãos, se talvez ele tivesse ido lá antes, porque o casamento não estava em crise nesses 6 meses. Com certeza o casamento já estava em crise muito tempo atrás, porque quando acontece algo é porque já tem uma bomba explodindo. Irmãos, eu e você fomos chamados para amar a Deus e servir pessoas. E como eu falei, a partir de hoje, aqui vai ser um lugar de amar a Deus e servir pessoas. Pastor, mas nós já fazíamos isso? Graças a Deus, a gente sempre ensinou isso. Só que agora vai ser mais martelado até entrar aqui, sabe? Até nem que a gente tenha que trazer aí um cirurgião para que entre e a gente comece a praticar em nome de Jesus. Tá? Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? E aí eu vou finalizar. Nós temos os trabalhos que é chamado Casa de Cristo, que é os nossos trabalhos nos lares. Tem aqueles que serão fixos, alguns já começaram. Vamos supor que a família chegou aqui, nós vamos fazer um trabalho lá. Então esse trabalho nós começamos, e aí é convidado pessoas, e lá nós oramos, nós compartilhamos, lemos uma palavra, 1 horinha. E através desse trabalho outras pessoas vão se chegar. Irmãos, porque na igreja, se você não percebeu, é muito... Dá tempo de conversar, irmão? Na igreja? Dá tempo às vezes de desabafar as nossas lutas? Não. Por isso que a gente precisa. E a Bíblia diz lá em Atos 2, 42 a 47. Como viviam os convertidos. Eles reuniam no templo e também se reuniam de casa em casa, tomando as suas refeições com singeleza de coração. Irmão, vou ter um prazer, viu? Claro, se quiser, não estou me convidando não. Tomar um café na casa de vocês. Já vou lá, viu, irmão? Essa semana, em nome de Jesus, estou lá. Não pude ir por causa do imprevisto. Por quê, irmãos? A gente precisa mais conviver. Eu sei que assim, a gente já foi decepcionado com muitas pessoas. Às vezes as pessoas entram na nossa casa e querem ficar olhando as coisas. Esse não é o nosso intuito. Por isso que não vai a igreja toda. Tá bom? Então nós queremos desafiar você. Porque essa cultura de amar a Deus e servir pessoas é só quando a gente tem relacionamentos. Só na igreja não dá. Porque o culto vem, acaba, você dá uma paz do Senhor, fala com um com o outro, vai embora, amanhã tem que trabalhar. Então é muito rápido, a gente precisa. Então peço a tua ajuda para que a gente possa, sabe, amar a Deus e servir pessoas. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus não me chamou para ser pastor. Jesus me chamou para amar a Deus e servir pessoas. O cargo não pode mudar a minha vida. Porque quanto maior, mais eu tenho que servir. Então eu te convido a entrar nessa caminhada conosco, nesse projeto. Fico imaginando, vocês já imaginaram que nós estamos aqui, quem é aqui daqui sabe. Trabalho aqui há 11 anos. Enquanto nós estamos aqui, o fluxo está correndo. E às vezes nós temos familiares e colegas lá. Se nós começarmos essa cultura, eu creio que essas vidas serão alcançadas. E vai chegar um momento que nós não vamos poder mais estar aqui. Nós vamos ter que estar no lugar maior de tantas pessoas alcançadas pela minha vida e principalmente por meio da tua vida. Eu sempre falo isso, eu só posso ir até uma casa. Agora imagine se cada um abrir a sua casa para que o evangelho do reino de Deus seja pregado. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu vou dizer algumas coisas, eu quero que você preste bastante atenção. Servir é decidir ver gente. Se você entender, você não nasceu para viver sozinho. No começo era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No jardim Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse e fez-lhe uma auxílio. Se você entender desde o começo, Deus não criou o ser humano para viver sozinho, mas sim em relacionamento, porque a própria Trindade, ela tem relacionamento, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor, como que a gente vai fazer isso? E eu quero detalhar aqui a parábola. Vocês vão prestar atenção que em um dos textos no original vai falar assim, ó: ocasionalmente o samaritano estava passando por lá. Não foi algo planejado, mas ele estava passando. O que eu aprendo com isso? Sabe quando a gente ama a Deus e serve pessoas? Nas nossas coisas cotidianas e simples do dia a dia. Ocasionalmente ele estava passando, você estava indo trabalhar,
ame a Deus e sirva pessoas. Você está em casa limpando a casa, ame a Deus e sirva pessoas. Porque sabe como que Deus vê a gente? Não é quando a gente planeja, é na ocasião. Porque o nosso coração é testado, não é quando a gente planeja, é nos momentos de que o inimigo vai usar alguém para tentar tirar a nossa paz. E aí você já está lá, vai dar uma voadora. Aí ouça o que o pastor falou domingo, dia 11/6/2023. A partir de hoje, Senhor, me ajuda a amar a Deus e servir pessoas. Aí você respira, tá bom? A partir de hoje, vou ler algumas coisas rapidinho. É melhor, irmãos, talvez você aqui que já foi frustrado, é melhor errar acreditando em uma pessoa do que acertar julgando essa pessoa. Alguém recebeu aqui em nome de Jesus? É melhor errar acreditando, do que acertar julgando pessoas, porque a nossa recompensa não vai vir dos homens, a nossa recompensa vem de Deus. Eu vou de mais algumas. Servir é o jeito mais fácil de dizer eu te. Como que a gente sabe que alguém nos ama? Quando ela nos serve. Maridos e esposas, vocês que chegaram, nós vamos ter dia 24 um café com casais aqui às 4 horas da tarde. Depois nos procura pra gente. Irmãos, vamos servir. Tem mais algumas coisas para lá. Eu escutei isso do pastor e eu estou até pensando. O pastor falou assim, que na igreja nós deveríamos colocar assim, ó: estamos em obra. Sabe quando aquele lugar está sendo reformado? Estamos em obra. Por quê, pastor? Eu ouvi isso, eu achei muito lindo. Olha por quê. Porque às vezes alguém vai chegar aqui, aí o fulano que já está vai falar assim: nossa, você está deixando aquela pessoa na igreja? Mas ele já fez isso e isso lá numa outra. Ele já roubou, já matou, já sequestrou, e você vai deixar? Aí nós vamos chegar assim, o pastor, o irmão vai chegar comigo, vamos chegar nele assim, irmão: ô irmão, perdão, é sério mesmo? Desculpa, nós estamos em obra, é a obra do Espírito Santo trabalhando em nós. Sabe, nós vamos chegar assim: desculpe o transtorno, irmão, nós estamos em obra. Ei, é a obra do Espírito Santo em nós, irmãos. Porque, irmão, quem somos nós para ficar julgando? Quem somos nós, irmãos? Nós não merecíamos nada e hoje nós estamos aqui na presença de Deus. Espera aí que eu tenho mais. Irmãos, presta atenção. Zaqueu era julgado por todos, mas Jesus chega e fala assim: ei, desce daí. Aí eu fico imaginando os outros lá falando: você vai entrar na casa dele. Aí Jesus deve pensar e falar assim: eu vim para amar a Deus e servir pessoas. Espera aí que eu tenho mais. Jesus se preocupou se alguém ia falar mal dele? Ei, para você que às vezes quer boa reputação, eu prefiro ter boa reputação com Deus do que com as pessoas. Se eu tiver que amar quem for que entrar aqui, irmãos, ou eu estiver na casa, eu vou amar, porque eu quero agradar a Deus. Deixem falar de mim, que poxa, ele trabalhou 11 anos no poço. Você está se envolvendo com essas pessoas. Se é para ela ser curada, transformada, libertada, salva para a glória de Deus, eu quero sim. Você pode falar mal de mim sim, da minha reputação, mas do meu caráter você não sabe, porque quem sabe é Deus. A gente tem que parar com isso, irmãos. Eu não vou andar com fulano porque fulano fez isso, isso e isso. Se fosse assim, Jesus não parava para uma mulher adúltera, Zaqueu, ladrão, mulher samaritana. Jesus nem podia chegar nem perto dela. Espera aí que eu já estou acabando aqui, é maravilhoso, eu preciso continuar um outro dia. Irmãos, vou te dizer algo aqui e vou te indicar um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Depois que eu li esse livro, a minha vida mudou. Os irmãos aqui que estão desde o começo sabem que eu sempre indico esse livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Tem um filme também, se você quiser assistir. Aí você vai gostar. Faça o que Jesus faria. Jesus contrariava todo mundo, todos os fariseus, hipócritas, saduceus, mas Jesus estava agradando a Deus. Tem alguém aqui que está entendendo a mensagem aqui essa noite, por favor? Amém? Irmãos, é muito mistério. Eu te convido a fechar os seus olhos. E eu quero que você converse com Deus. Senhor, me ajuda. Porque eu até posso orar por você, mas se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque Ele quer que você fale isso. Senhor, me ajude a amar o Senhor e a servir pessoas. Senhor, me ajude no meu trabalho a amar o Senhor e servir pessoas. Me ajude na minha casa, me ajude na minha igreja, me ajude na vida dos meus vizinhos, me ajude no trânsito, me ajude quando eu estiver fazendo as coisas mais simples dentro da minha casa.
que eu possa transmitir o teu amor, que eu possa amar o Senhor, e que eu possa servir todos ao meu redor, e que seja de uma forma tão sobrenatural, que eu possa constranger no nome de Jesus, Senhor. Me ajude, papai, a praticar a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai amado, venha ser glorificado, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Eu te entrego a palavra desta noite, Deus, nas tuas mãos. Que o Senhor nos ajude a sermos mais servos e menos de nós e mais do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas e um glória a Deus.